Olá, pessoal, tudo bem? No evento de endodontia em 2009, em Salvador, houve um debate muito interessante. O debate foi animado, as perguntas foram surgindo, participação interessante da plateia, e, de repente, surgiram duas questões simultaneamente. Uma falava sobre o limite apical de instrumentação no canal, e a outra falava do limite apical da obturação. Isso aumentou a divergência natural, mas foi dado intervalo. E durante o intervalo eu percebi que muitas pessoas vieram falar comigo, inclusive uma colega do Paraná, que disse que já tinha visto aulas minhas sobre aqueles dois temas e pediu dê a sua opinião. Eu expliquei a ela porque não daria, como fiz também com a plateia quando voltamos do intervalo. Eu disse a ela que a plateia, eu disse que ali eu era moderador. Ali não podia e não devia emitir a minha opinião. Pedia desculpas, mas assim eu ia continuar fazendo, porque era a minha função. Mas nessa divergência que surgiu sobre esses dois temas, um colega foi bem enfático, ele não deixou nenhuma dúvida de que ele era contra, particularmente a questão da operação. Ele não concordava de forma nenhuma com a ideia de que a mutilação do canal, o limite da obturação, não interferiria com o processo de reparo. E ele se apoiava na falta de evidências. Segundo ele, não havia um trabalho que falasse sobre isso, não havia nenhuma publicação que falasse sobre isso, portanto, não havia evidências que dessem suporte àquela forma de ver a obturação. Foi bem forte a postura dele. Mas o ponto alto do debate, na minha forma de ver, foi quando o professor Pecla fez também a sua intervenção. Ele disse, não, então está tudo bem. Não há nenhum trabalho sobre isso, não há nenhuma publicação sobre isso, não há evidência. Então vamos todos ficar parados, não vamos investigar, não vamos fazer nenhuma pesquisa sobre isso, e assim a ciência avança, sem discussão. Aquilo foi muito forte. 2011, outro evento de endodontia, dessa vez em Campinas. Já no jantar, na nossa conversa, todos tomando uma cerveja, um vinho, o professor começou a falar. E ele dizia, o nosso grupo, ele faz parte do grupo daquele professor que, em Salvador, foi frontalmente contra a concepção, vamos colocar, nova sobre a obturação. Então, ele dizia, o nosso grupo está começando a ver de uma outra forma a obturação. Nós estamos repensando o papel da obturação no tratamento endodôntico. Então, quando ele falou aquilo, é claro que eu passei a prestar mais atenção ainda. Eu estava bem perto dele. Estávamos até conversando na hora. E ali, se fosse alguns anos antes, muito provavelmente eu teria dito alguma coisa. Eu teria participado daquela conversa. Mas eu preferi ouvir. Eu já tinha aprendido que em determinados momentos, e aquele era um deles, é melhor ouvir. Então a conversa continuou, o vinho continuou, e depois que terminou o jantar, fomos todos para o hotel. Ocorre que no dia seguinte tinha um debate programado com 3 debatedores, dos quais 2 éramos justamente eu e aquele colega de jantar. E quando chegou o momento da minha fala, eu me dirigi a ele e falei, olha, eu fiquei muito contente com a sua colocação ontem, quando você falou que o seu grupo estava repensando a operação, porque há 24 anos eu já tinha essa percepção. E é esse trabalho que eu estou começando a mostrar, e que já mostrei em boa parte do Brasil.
Eu imagino que aqui deve ter soado um pouco agressivo. Não foi essa a minha intenção. Mas imagino que alguns pensaram dessa maneira. De uma maneira ou de outra, aquilo precisava ser dito. Mas todo esse momento me despertou para uma coisa. Entre 2009 e 2011, Salvador e Campinas, não havia nenhuma publicação, nenhum trabalho, não havia surgido nenhuma evidência que justificasse aquela mudança tão repentina de postura, que justificasse aquela mudança tão repentina na forma de ver a alteração, que justificasse a negação da negação. Em Salvador, eles tinham negado veementemente a questão da operação. E agora, em Campinas, estavam negando Salvador. Somente em 2 anos. 2016, Ciopa, em Salvador. Aquele professor de Campinas foi um dos convidados. Eu fui assistir o seu curso. E, no congresso, ele disse uma coisa bem interessante. Abre aspas. Vocês devem estar pensando aí, na cabecinha de vocês, que eu vim aqui para dizer que o vedamento hermético, que a obturação, é o fator responsável pelo sucesso do tratamento endodôntico. Mas não vou dizer porque não é. E aí continuou falando. Então, ali estava realmente a comprovação de que havia agora, de fato, uma mudança de pensamento. E, da mesma forma, 2016, também não havia surgido nenhuma evidência, nenhum trabalho fora publicado. Havia um trabalho, mas de 2006. 2006 são 3 anos antes de Salvador, 2009, e 5 anos antes de Campinas, 2011. E agora, 2006 a 2016, são 10 anos antes. Nesse espaço de tempo, não havia nenhuma publicação que abordasse esse tema. Então, vejam, vocês podem perguntar, mas por que trazer essa discussão para aqui agora? Para fazer uma pergunta. A endodontia é realmente baseada em evidências? Vamos lá. Quando surgiu aquele movimento, aquele momento avassalador em que se passou a preconizar somente um instrumento para preparar o canal, havia evidências que suportassem aquilo? Não, não havia. O que nós sabíamos, o pensamento clássico, a ideia clássica, a postura clássica, é de que nós precisamos de alguns instrumentos para preparar o canal, porque sabemos que não tocamos como gostaríamos, não tocamos uma grande quantidade de paredes desse canal. Então, por conta disso, alguns instrumentos são necessários numa sequência de ampliação. E agora vem alguém e sugere que somente um é suficiente. Eu não quero entrar na questão do instrumento, da cinemática, da marca, nada. É somente analisar o uso de um único instrumento para preparar o canal, quando a postura consagrada é de que são necessários alguns. Então, quando você vem com a proposta dessa, que vai literalmente contra o que está estabelecido, consagrado, você precisa ter evidências que deem suporte a isso. Ou não é mais assim? Então, observe que a questão da evidência que surgiu na medicina baseada em evidência, é uma coisa que precisa ser revista, repensada. Na medicina, essa discussão já vem sendo feita há algum tempo.
Já quem chame de evidencionismo esse exagero, como eles dizem, que foi dado a esse momento, a essa proposta. Então, observem que é uma coisa que precisa ser rediscutida. Essa discussão vai chegar também para nós. Atrasada, mas vai chegar. E enquanto ela não chega, nós vamos também abordá-la nas nossas próximas conversas, não como foco principal, mas fazendo parte delas, até porque os nossos próximos assuntos, nos nossos próximos vídeos, nós vamos falar da alteração. E vamos também abordar essa questão.